Shalom, Ubrahá, amém. E a pergunta de hoje é do nosso querido Natsutaro, que ele pergunta sobre o mundo de Tou, o que a Torá quer dizer quando ela fala sobre Tou Vavou. Muito bom. Está escrito: Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz, v'haaretz hayta Tou. והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. Então, Bereshit, no princípio, bara Elokim et hashamayim vet haaretz, Deus criou o céu e a terra. Todo mundo já entende que no princípio Deus criou o céu e a terra. V'haaretz hayta, e a terra estava tohu vavou. Esse tohu é uma linguagem de espanto. Ou seja, a terra estava espantosa. E o Rashi explica, o Tohu Vavou quer dizer que a pessoa está espantada pelo vazio e desolado que ele está vendo. Pela desolação que ele está vendo. Então, essa linguagem de Tohu Vavou é uma expressão. É uma expressão assim de oi vavoi, assim de... E diz o Zohar que isso que está escrito, a terra estava vazia, desolada, aparentemente é uma contradição. No princípio Deus criou o céu e a terra. Deus criou, não tem nada de vazio e desolado. Se Deus criou, não está vazio e não está desolado. Então, como pode ser que Deus criou e está vazio e desolado? Então diz o Zohar, não. Isso que está escrito, que a terra estava vazia ou desolada, a terra estava tohu vavou, é tipo de a pessoa ficar espantada pela desolação que ele está vendo. Isso se refere a antes da criação do céu e da terra. Ou seja, a matéria-prima da criação do céu e da terra, diz o Zohar, foi o mundo vazio e desolado, o Lamatou, o mundo do Tou. E o que vem a ser esse mundo vazio e desolado? Quer dizer que antes do nosso mundo tinha outro mundo, que ele foi a matéria-prima para o nosso mundo. Diz o Zohar, sim. A essência divina, Deus é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem. Então vamos começar pela essência divina. A essência divina, se ela se revela diretamente para nós nos tornamos como o brilho do sol no sol. Ou seja, nós já deixamos de ter a nossa identidade própria, nós nos tornamos como o brilho do sol no sol. Ou seja, assim, nós recebemos a nossa identidade própria no mundo de Atzilut. Então, para chegar ao mundo de Atzilut, vamos começar de baixo para cima, para vocês entenderem aonde a gente se encontra. Existe um Seder Shtalshelut, a ordem do desencadeamento. Existe um desencadeamento de mundos, ou seja, o nosso mundo, o mundo da Asiá, o mundo material, o mundo da ação, ele é o último desde a essência divina até nós. Começa pela essência divina e termina aqui. Ou seja, Deus é a essência do bem, é um nível que não tem como se revelar diretamente para nós. E nós aqui, o nosso mundo da ação, o nosso mundo da ação, é o mundo mais grob, assim, mais meguchão, mais assim, grosso, vamos dizer assim. É como você fala, imagina o noivo e a noiva estão saindo juntos, passeando juntos. Aí o noivo fala para a noiva: você é uma pedra preciosa, você é um diamante. E ela está feliz, ela está contente em ouvir umas palavras tão lindas. E depois ele fala para ela: você é uma flor, você é uma rosa, você é um lírio,
E ela está contente, que ele está falando palavras tão lindas. E depois ele fala para ela, você é uma vaca. Ela vai ficar muito brava. Aí ela fala, o que você está brava? Te chamei de mineral, você ficou feliz. Subi de nível, te chamei de vegetal. Falei que você é uma flor, você ficou feliz. Subi de nível, já te chamei de animal, falei que você é uma vaca, você fica brava. Aí ela vai falar, por quê? O mineral, ele tem a delicadeza dele, tem a beleza dele. O vegetal tem a delicadeza, tem a beleza. Mas o animal é grosso, assim, é estúpido, é animal. Então o que acontece? O nosso mundo é o mundo mais animal, assim, é o cúmulo da grossura, o cúmulo da grosseria, é esse nosso mundo da Siá. Quer dizer que daqui para cima, cada vez fica melhor. Então a gente sobe um nível acima, é o mundo da Yetzirah. Uma hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. Subimos para o mundo acima da Yetzirah, o mundo da Briá. Uma hora no mundo da Briá é como 70 anos no mundo da Yetzirah. Imagina, acima do mundo da Briá está o mundo de Atzilut. E esses 4 mundos, nós vamos chamar eles já de um mundo do concerto. A partir de Atzilut, começa o Lama Tikkun, o mundo do concerto. Na ordem do desencadeamento, em Atzilut já começa o concerto. O concerto do quê? E aí a gente vai chegar nesse assunto do mundo do Tov. Acima de Atzilut, o que a gente vai chamar de Keter de Atzilut, acima de Atzilut tem um mundo que ele é tão espiritual, mas tão espiritual, que não tem como descrever ele, ou seja, uma coisa assim, fora do comum. Mas, naquele mundo, acima de Atzilut, de tão espiritual que ele não tem como existir uma criatura lá. Porque a criatura é uma coisa que tem uma identidade própria. Então você sabe que você existe. Aqui nesse mundo, para você está claro que você existe, você está em dúvida se Deus existe ou Deus não existe. No mundo acima, no mundo de Yetzirah, é claro que Deus existe e você também existe. No mundo da Briá, para você está claro que Deus existe e não faz tanta diferença que você também existe. No mundo de Atzilut, está claro que Deus existe, e se você existe ou se você não existe, você já está em dúvida. Acima de Atzilut, você é o brilho do sol no sol. O brilho do sol no sol, mesmo ele estando lá, ele é sol. Ele não é o brilho, ele só se torna o brilho, ele só recebe identidade própria na hora que ele sai do sol. Então, acima do mundo de Atzilut, não tem a possibilidade de existir uma criatura, porque lá já é um nível de brilho do sol dentro do sol, que aí só existe lá a revelação divina. E essa revelação divina, ela se expressa por meio de 10 sefirot. E para chegarmos às 10 sefirot de Atzilut, que é o mundo do concerto, que são 10 sefirot, que mesmo elas sendo 10 emanações divinas diferentes, mas elas estão interligadas entre si. Mas acima do mundo de Atzilut, tinha o mundo do Tou, que era chamado de Olam HaNikudim, o mundo dos pontos. Porque 2 pontos, quando eles se unem, eles já não são mais 2 pontos, eles já são um risquinho, um tracinho. Esse mundo dos pontos, o Olam HaNikudim, ele é chamado de mundo dos pontos porque lá já tinha 10 sefirot, só que essas 10 sefirot, elas não tinham nenhuma conexão, nenhuma sincronização uma com a outra. Por isso elas são chamadas, esse mundo é comparado a pontos. Porque os pontos, eles não têm nenhuma conexão um com o outro, porque senão eles deixam de ser pontos. Eles se tornam um risco.
E lá no Olam Atov, essas... no Olam Atov, vamos ver se estamos certos aqui. O que acontece? Aqui o trânsito de São Paulo, a gente pode comparar o trânsito de São Paulo com o mundo desolado lá em cima, a desolação da nossa cidade. Se tem um exemplo nesse mundo material para o que é um mundo vazio e desolado, é o trânsito de São Paulo. Então, na prática, quando a gente fala sobre o Olam HaNikudim, o mundo dos pontos, as Sefirot, elas não tinham uma interação entre elas, uma sincronização entre elas, uma ligação entre elas. Por causa disso, as luzes eram muito grandes e os receptáculos, eles eram pequenos, ou seja, não tinha essa interação entre as Sefirot. Não tinha uma apoiando a outra, uma ajudando a outra, cada uma sozinha, ela recebeu toda aquela luz, toda aquela revelação, ou seja, o assunto de luzes e receptáculos, ele começa desde quando a gente fala sobre a essência divina. E vamos falar agora sobre um desencadeamento. Existe em primeiro lugar a essência divina, Deus é a essência do bem, e aí começa o primeiro tzimtzum, a primeira ocultação, uma ocultação muito grande que na linguagem da Kabbalah é como se você dissesse que Deus não está naquele lugar, de tão oculto que ele está. É claro que Deus é infinito, Deus está em todo lugar, mesmo naquele lugar que é chamado Makom Panui, o lugar vazio, mas ele é chamado de lugar vazio porque a ocultação divina é muito grande. E aí, aquele primeiro tzimtzum, aquela primeira ocultação, ela é a fonte de todos os receptáculos. A partir de lá, nós vamos ter sempre um paralelo de luzes e receptáculos, quer dizer, alma e corpo. Como aqui nesse mundo, você é uma alma e você tem um corpo. A alma sem o corpo, ela não tem como interagir no mundo. O corpo sem a alma é um corpo morto. A alma sem o corpo, ela não tem como interagir no mundo. Aí o que acontece desde esse primeiro tzimtzum, que é a fonte dos receptáculos, nós vamos ver um paralelismo de luzes e receptáculos até chegarmos no nosso mundo, que você tem um corpo e uma alma, e cada coisa aqui tem um corpo e uma alma. Até o mineral tem um lado alma, tem um lado corpo. O animal tem um lado alma, um lado corpo. O vegetal tem um lado alma, um lado corpo. Então, na prática, nós estamos falando sobre luzes e receptáculos, e lá no mundo dos Nikudim, no mundo dos pontos, o que é dito sobre aquele mundo é que as luzes eram muitas e os receptáculos eram poucos, e aconteceu a quebra dos receptáculos. Que quer dizer que aquelas luzes tão altas, aquelas revelações tão elevadas, elas caíram muito baixo. E isso é chamado de o mal, a coisa ruim. Quer dizer, tudo que a gente fala que é ruim, que é mal, começa nessa quebra dos receptáculos, porque é uma descida. Imagina, a pessoa tinha muito dinheiro e desceu, ficou com pouco dinheiro, ficou pobre. A pessoa tinha muita saúde, desceu, ficou com pouca saúde, ficou doente. Então, toda descida é chamada de coisa ruim. Então, a quebra dos receptáculos, ela causa com que aquelas luzes desçam para um nível abaixo do nível delas, e é como uma pessoa que está acostumado a ter uma vida muito boa e ele faliu, ele perdeu o dinheiro dele, então ele desceu e agora ele está tendo uma vida que ele não estava acostumado a esse nível de vida. Ou a pessoa que tinha uma saúde muito boa
e depois ficou muito doente, então desceu. Agora ele está limitado, ele não consegue andar, ele precisa de uma cadeira de rodas. Então toda descida é chamada de coisa ruim. Então o mal, a existência do mal começa nessa quebra dos receptáculos, e aí ela vai passar pelo mundo de Atzilut, e depois pelo mundo de Briá, pelo mundo de Yetzirah, pelo mundo de Asiá, que aqui vai ser o concerto. Esses 4 mundos vão ser os mundos do concerto, o concerto dessa quebra, que nós vamos pegar essas luzes tão elevadas e nós vamos fazer para elas os receptáculos adequados. Ou seja, esse nosso mundo aqui, que é o mais baixo, quando tiver a ressurreição dos mortos, ele vai ser mais elevado do que o alto paraíso. Quer dizer, ele vai ser mais elevado do que o mundo da Yetzirah, que está acima do nosso, do que o mundo da Briá, que está acima da Yetzirah, e do que o mundo de Atzilut, que está acima da Briá. Ou seja, vai se revelar aqui embaixo o Keter de Atzilut. E isso vai ser o concerto dessas luzes caídas. Quer dizer, por meio dos mandamentos divinos que nós estamos cumprindo, nós estamos criando os receptáculos para essas luzes. Só que isso só vai se revelar no futuro, com a ressurreição dos mortos. E aí justifica que aconteça uma ressurreição dos mortos. Porque imagina um exemplo que há 500 anos atrás teve uma inquisição, e as pessoas moravam em Portugal, moravam na Espanha, e eles ouviram falar que toda aquela região vai virar Toubabou, vai virar um mundo vazio e desolado. Os espanhóis ainda deram um ultimato, os portugueses, todo mundo sabia o que ia acontecer, mas os portugueses não revelaram isso. Mas quem morava naquela região é como alguém que mora hoje no Oriente Médio. O Oriente Médio tem um Irã, tem um Iraque, tem uma Síria, tem um Líbano, tem uma Jordânia, tem um Iêmen. Então todo mundo sabe que o lugar lá mas mesmo que ninguém fala nada, mas todo mundo sabe onde se encontra. Então o Portugal e a Espanha era uma coisa assim, todo mundo sabia o que estava para acontecer, quer dizer, já tinha sinais o suficientes. E aí chega uma família para o Rabino e fala: Rabino, olha, a gente ouviu falar, a vizinha contou para a vizinha, que contou para a vizinha, que contou para a vizinha. A gente ouviu falar que daqui a pouco vai ter uma inquisição, vão mandar a gente rezar na igreja, rezar para a estátua. O que a gente faz? O Rabino falou: olha, é melhor, tem 3 coisas que é melhor a gente morrer do que fazer. Se falarem para você assassinar uma pessoa, morre e não assassina. Falarem para você, ou você faz, ou você vai dormir com a mulher do outro, ou você morre e não faz isso. Falarem para você, vai rezar para a estátua, fala que Deus é uma trindade, faz uma declaração de que Deus é uma trindade, vai fazer idolatria, melhor morrer do que fazer. Então o Rabino falou: olha, se chegar nesse ponto, se eles falarem para você, ou você morre, ou você vai rezar na igreja, então, se você morrer para não rezar na igreja, você vai ganhar um alto paraíso, que uma hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso, 1 hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. E essa família, o marido contou para a mulher contou para as crianças eram pequenas, a mulher grávida com um nenê e 10 filhos, e chega o dia que os inquisitores falam para ele, eles não conseguiram escapar, e os inquisitores falam para ele: ou vocês vão rezar na igreja, ou a gente vai fazer um feriado nacional, todo mundo vai se reunir na Praça da Matriz, e vocês vamos fazer uma fogueira e vamos te perguntar: ou você vai rezar na igreja, ou você vai morrer aqui dentro dessa fogueira enorme, junto com a sua esposa grávida, com seu neném, com suas crianças pequenas. E ele falou: olha,
Desculpa, melhor morrer do que fazer idolatria. A gente morre e não faz idolatria. Amarraram eles na fogueira, a mulher grávida, as crianças pequenas, o neném e o marido, e tacaram fogo. Essas almas, essas pessoas chegam no alto paraíso e recebem lá um corpo espiritual e uma vida que não tem como descrever. Aí o marido fala para a mulher, olha, valeu a pena mesmo, né? Daqui a gente já não sai, chegamos aqui por direito, não é um presentinho. Chegamos aqui, trabalhamos duro para receber isso. 500 anos depois, avisam lá em cima, falam, gente, os mortos vão ressuscitar, vamos voltar para o mundo de baixo. Aí eles falam, pera, mas quando a gente foi conversar com o Rabino, ele falou, se vocês morrem no Kiddush Hashem, morrem para não fazer idolatria, vocês têm direito ao alto paraíso. Mas ele não falou, vocês têm direito ao alto paraíso por 500 anos, e depois de 500 anos vocês vão voltar para esse mundo. Não tinha limite, ele falou eternamente. E agora querem que a gente volte para esse mundo? Não, não e não. Acabou, ninguém vai ressuscitar. Porque vai tirar esse paraíso da gente para quê? Isso como se fala no negócio, é uma mudança de contrato sem avisar o cliente. Não sei como fala isso, mas é um roubo. Então é claro que Deus é a essência do bem e a Torá é a sabedoria divina. E quando Deus fala que é proibido roubar, isso é a sabedoria divina, ele não vai fazer contra a sabedoria dele próprio. Então é claro que para a pessoa ressuscitar, esse mundo aqui embaixo, ele vai se tornar mais alto paraíso do que o próprio alto paraíso. Aí eles vão vir lá em cima, uau, olha, tem um lugar melhor ainda do que o paraíso. Será que vão deixar a gente mudar para lá? Claro que sim. Todo mundo vai ressuscitar, todas aquelas almas do alto paraíso vão descer para esse mundo. E aqui nesse mundo vai se revelar o Keter de Atzilut, que é o Malchut do Olamatou, e esse vai ser o concerto do mundo vazio e desolado, as luzes que caíram, que isso se chama de o mal. Aí elas recebem os receptáculos de acordo com o nível delas, e aí o mal deixa de existir, tudo que é ruim deixa de existir. Aí a essência divina que Deus, a essência do bem, se revela aqui embaixo, e nós somos capazes de usufruir dessa revelação e continuar existindo, e não nos tornarmos o brilho do sol no sol. Nós continuamos com a nossa identidade própria, usufruindo de um nível de revelação que a gente não teria como usufruir, que aí a gente já deixaria de existir. Então isso que é o mundo do Tou, diz o Zohar, Bereshit bara Elokim et hashamayim v'et haaretz hayta tohu vavohu. Então, no princípio, Deus criou a terra, e a terra estava, antes de ser criada, o tohu vavohu. Quer dizer, Deus pegou as luzes caídas, a quebra dos receptáculos do mundo do tohu, e a partir disso fez o nosso mundo. Quer dizer que a raiz do material é o mundo do tohu. E a raiz da nossa alma animal, a fonte da nossa alma animal é o mundo do tohu. E por causa disso, no futuro nós vamos ser capazes de usufruir da revelação do Keter de Atzilut, e continuando com a nossa identidade própria. Isso em resumo. É claro que o assunto é muito profundo. Vamos continuar falando disso, se Deus quiser. Vocês podem fazer as suas perguntas. Yatzlacha, Briut, Panasá, Bechefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família. Grandes milagres, em grande estilo. Bekal Tov.